Bom dia, gente. Nós vamos ler o texto do Salmo 125. Nós vamos ler todo o Salmo para a nossa meditação de hoje. Fiz aí abrindo aí. É bom a gente estar de volta, né? Depois de três semanas, muita festa, muita alegria. Semana passada foi meu aniversário e então a gente passou 3 semanas de festa, Natal, Ano Novo, meu aniversário, lá em casa, né? E hoje ainda é aniversário do meu pai, mais festa. Salmo 125 e depois a gente vai ler também um texto no Novo Testamento, mais pra frente. Diz assim a palavra, essa é a versão na nova tradução na linguagem de hoje. É um texto bastante conhecido. E essa mensagem é uma mensagem para a gente começar o ano firmados no Senhor, renovando a nossa confiança nele e também cheios de esperança, sabendo que ele tem o domínio sobre a história. Salmo 125, a segurança do povo de Deus. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado, mas continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo, agora e sempre. Os maus não governarão para sempre a terra do povo de Deus. Se os maus governassem, até os bons começariam a fazer o mal. Ó Senhor, sê bondoso para aqueles que são bons, para os que obedecem aos teus mandamentos. Porém, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os teus caminhos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Palavra de Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos pedir que o Senhor ilumine o nosso coração e a nossa mente, que a tua palavra faça sentido no nosso coração. A começar em mim, Senhor, que o Senhor quebre os nossos corações, que o Senhor nos refaça e que a tua graça venha até nós e nos cubra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. O texto que a gente acabou de ler e muitos dos textos dos Salmos tem uma característica interessante quanto à maneira que eles foram construídos. Então, a gente tem hoje, né, um jeito de construir as nossas redações bastante peculiar, assim, e principalmente pensando na questão do vestibular, por exemplo, quando a gente está na escola e precisa prestar um vestibular, a gente tem uma construção que a gente aprende na escola, né, sobre como fazer o texto, uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Alguns vão, sei lá, colocar mais aspectos no meio disso, mas, né, sobretudo, essa é a maneira como a gente constrói os nossos textos. Essa é a maneira hoje como a gente está acostumado a ler os textos. A gente procura por esses caminhos num texto e ele faz sentido para nós quando a gente caminha por esse caminho. Os textos dos Salmos, eles tinham uma maneira diferente de ser construídos. Muitos deles eram construídos de uma forma chamada paralelismo. O que é o paralelismo? Como a tradição oral é a origem desses textos, né? Como esses textos, antes de terem sido escritos, eles eram passados através da tradição oral, de pai para filho, histórias contadas. As histórias tinham um jeito diferente de ser construídas, a fim de que a memória das pessoas fosse melhor acionada ali. Então, alguns modos de paralelismo são encontrados no livro dos Salmos, mas esse que a gente vai analisar o texto hoje, para a nossa edificação aqui, funciona mais ou menos como um quadro. Então, se a gente pensar num quadro, né, ele tem geralmente uma moldura e no meio do quadro você tem uma tela. Então aquela moldura
serve para você fixar melhor o olhar sobre a coisa que está no centro da tela. Algumas telas, além de uma moldura, elas têm uma segunda moldura branca dentro da tela. Vocês devem lembrar disso, chama passepartout, né? É uma segunda moldura que você tem dentro da tela e lá dentro você tem o quadro em si. Obrigado. Você tem, mas acho que vai voltar. Não, a esperança nossa não pode se fixar nessa máquina. Vai voltar, ela vai voltar. Bom, voltando. Então você tem o quadro, você tem aquele passepartout, você tem no meio a tela, a obra, a imagem em si, que deve ser o foco da atenção. Esse texto é mais ou menos assim. Ele tem um paralelo no começo do texto, que se liga a um paralelo no final do texto. No meio do texto ele tem um outro paralelo que se liga ao que é ali penúltimo no texto, e aí você tem no centro do texto a mensagem principal do texto. Alguns textos dos Salmos são assim. Esse é um exemplo deles, né? E a gente vai olhar para ele dessa maneira. Não sei se ficou claro o que eu tentei explicar, mas o que eu quero dizer é o seguinte. O primeiro paralelo, que seria a moldura desse quadro, ele é um paralelo que se encontra no versículo 1, no versículo 1 e no versículo 5. A gente vai estabelecer um paralelo entre o que está dito nesses dois versículos. O segundo paralelo está no versículo 2 e no versículo 4. E o centro da mensagem está no versículo 3, ok? Então, dessa maneira que a gente vai dividir a nossa mensagem para a nossa reflexão. Vamos então ao primeiro paralelo, paralelo 1, versículo 1 e 5. Esse paralelo se dá por meio de uma relação de oposição entre a mensagem que está dita no primeiro versículo e a mensagem que está dita no último. A relação entre eles é essa, de oposição. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o Monte Sião, que não pode ser abalado, mas continua sempre firme. A ideia aqui está em torno dessa coisa daqueles que confiam, daqueles que não podem ser abalados e daqueles que continuam sempre firmes. O paralelo no versículo 5, porém quando castigares os maus, que a tradução original também fala sobre os iníquos, aqueles que aderiram à iniquidade, né? Aqueles que são ímpios. Castiga também aqueles que abandonaram os teus caminhos. Então o paralelo na relação de oposição está nisso. Os que confiam, os que não se abalam, os que mantêm-se sempre firme e aqueles que abandonaram os caminhos, aqueles que são maus. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião porque fazem a decisão de permanecerem firmes. Em contraposição aos que abandonaram os caminhos do Senhor, esses permanecem. Eles encontram força para permanecer à medida que escolhem não se desviarem e nem abandonarem o caminho do Senhor. E não podem ser abalados porque o próprio Deus não pode ser abalado. Não se trata aqui, essa relação de ser como aqueles que confiam no Senhor, não se trata de uma disposição, de uma nobreza especial no coração dessas pessoas, mas se trata de uma situação em que naturalmente nós somos chamados a parecer com o próprio Deus, porque Ele é fiel, nós também aderimos a esse tipo de fidelidade. Porque Ele permanece, nós também passamos a permanecer. E não o abandonamos e não trilhamos caminhos que são caminhos maus. É interessante como o salmista compara os que confiam ao monte e não às coisas edificadas na cidade de Jerusalém. Uma questão geográfica é que o monte de Sião e a cidade de Jerusalém é cercada por montes, pelo Monte Sião e por outros montes também. E por isso ela é uma cidade tão importante na história do povo, porque os montes protegem aquela cidade. Ali naquela cidade são construídos o templo, são construídos tantas outras figuras de referência para o povo de Deus.
Mas o salmista não compara os que confiam a nenhuma dessas coisas que foram edificadas por mãos humanas. Ele compara os que confiam no Senhor ao monte. A cidade de Jerusalém hoje existe no mesmo lugar, mas as edificações lá são todas novas. O templo foi destruído 70 anos depois de Cristo, mas o monte permanece lá até hoje. O monte permanece porque foi criado pelo próprio Deus no início de todas as coisas. E é por isso que ele compara os que confiam no Senhor ao monte, não ao templo, e não às coisas que foram edificadas na cidade de Jerusalém. As coisas feitas por mãos humanas passam, mas aquelas estabelecidas pelo próprio Deus permanecem. Ser como o Monte Sião implica um estado natural, um estado original de permanência no Senhor, de estar ligado à verdadeira fonte de vida e força. Não se trata de uma disposição honrada, mas de dependência. Estar firmados na rocha eterna faz de nós pessoas firmes e inabaláveis, como é a própria rocha. O Jota leu um texto mais cedo que diz que o Senhor tirou aquelas pessoas que esperam nele, ele tira de um poço de lama, de perdição e firma os pés sobre a rocha. A figura da rocha firme é muito presente na relação de Deus conosco. Ele é a própria rocha. Ele é a pedra fundamental e nós estamos firmados nele. Por isso a gente permanece como permanece o Monte Sião. Amém? O segundo paralelo se encontra nos versículos 2 e 4. E a relação entre eles, a relação de paralelismo entre eles, se dá pela confirmação. No versículo 2 diz: como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo, agora e sempre. O versículo 4 diz: ó Senhor Deus, sê bondoso para aqueles que são bons, para os que obedecem aos teus mandamentos. Primeiro, presença e proteção de Deus para o seu povo são afirmados, e depois a súplica ao Senhor para que seja bondoso com os que são bons e obedientes. No versículo 4, além da oração que a gente lê, que o salmista faz, ó Senhor, sê bondoso, nós lemos o que é a esperança do salmista diante da crença de que os maus não governarão para sempre. A bondade do Senhor recaindo sobre os que são bons e são obedientes. A aliança de Deus com o seu povo, com aqueles que perseveram na fé, amor e obediência, não pode ser quebrada e nem os seus cuidados cessam. Nós aprendemos com o salmista que mesmo diante da promessa de que o Senhor está em volta de Jerusalém, como estão os montes, mesmo assim devemos orar suplicando pela graça e cuidado, lembrando o aspecto didático e por vezes coletivo das orações. O que a gente fez aqui orando juntos, uns pelos outros, é parte desse aspecto didático e coletivo das orações. Quando a gente ora ao Senhor, e principalmente em comunidade, a gente não está fazendo uma oração simplesmente que fala com Deus, mas a gente está falando inclusive com as pessoas que estão ao nosso redor. E quando a gente ora uns pelos outros, e quando a gente ora, e sempre quando a gente ora em comunidade, a gente está reforçando a nossa fé, e está reforçando a fé dos nossos irmãos, porque aquilo que a gente dirige ao Senhor também nos atinge uns aos outros, e a gente se fortalece através das orações que nós fazemos a Deus. Então esse aspecto coletivo e didático também está presente aqui. O salmista já sabe que Deus cuida dele, sabe que Deus está presente dando sustento e sendo a rocha, mas mesmo assim ele ora: Senhor, seja bondoso para aqueles que são bons, para aqueles que obedecem os teus mandamentos. O Senhor nos amou primeiro e manifesta amor e cuidado de um pai para com seus filhos. Mas mesmo assim, como a gente aprende no Novo Testamento, no nosso relacionamento com Ele, a gente se dirige em oração, em súplicas, em ações de graça. O centro do versículo, o centro do Salmo está no versículo 3. E é a terceira parte da nossa reflexão aqui. A gente viu então que há esses dois paralelos, né? O paralelo 1, nos versículos 1 e 5,
na relação de oposição, os que confiam e os que desobedecem. A gente viu no paralelo 2 essa relação de confirmação entre a gente saber que, como as montanhas estão em volta de Jerusalém, o Senhor está ao redor do seu povo, mas mesmo assim a gente se dirige a Ele em oração, clamando, e isso nos fortalece uns aos outros. E o centro do versículo, do capítulo, está no versículo 3. Os maus não governarão para sempre a terra do povo de Deus. Se os maus governassem, até os bons começariam a fazer o mal. Esse é o centro da mensagem, porque essa mensagem, os primeiros ouvintes dessa mensagem, são um povo que sofre com guerras, que sofrem com perseguições de outros povos, povos que têm mais poder, povos que têm mais força de guerra, e é um povo que é facilmente subjugado por outros povos nesse momento da história. Esse verso carrega a mensagem central: os maus não governarão para sempre. É um texto de esperança a um povo sujeito à brutalidade e ataques de nações mais poderosas no mundo antigo. Mas também é um texto de esperança para nós ainda hoje. É um texto de esperança para nós que estamos começando o nosso ano, que temos tanta coisa planejada para vir, mas é um texto de esperança também para nós. O comentarista bíblico Joseph Benson diz o seguinte sobre esse versículo: a conexão aqui parece ser que Deus defenderá seu povo, assim como Jerusalém foi defendida por colinas e montanhas. Mas que o verdadeiro bem-estar e prosperidade do seu povo não era o que os iníquos buscam, riqueza e honra, mas sim o favor do Senhor. Outros povos estavam interessados em riquezas, em subjugar outros povos, em aumentar suas fronteiras, mas o povo de Deus tinha o seu sucesso, a sua vitória, a sua ênfase em permanecer diante do Senhor e ser recebido, ser acolhido pelo favor dele. Ser acolhido pelo favor do Senhor era a riqueza e honra que o povo de Deus buscava. Por mais que o mundo pareça estar perdido e fora de controle, quem comanda a história é Deus, aquele que se apresenta como o Alfa e o Ômega. O princípio e o fim estão nas mãos do Senhor, e o domínio pertence a Ele. Os maus não governarão para sempre a terra do povo de Deus. Para concluir, a gente vai para o texto de João, o Evangelho de João, o capítulo 19, os versículos 10 e 11, que diz: então Pilatos disse: você não quer falar comigo? Lembre que eu tenho autoridade tanto para soltá-lo como para mandar crucificá-lo. Jesus respondeu: o Senhor só tem autoridade sobre mim porque ela lhe foi dada por Deus. Por isso, aquele que me entregou ao Senhor é culpado de um pecado maior. Aqui, nesse texto do Evangelho de João, a gente tem uma imagem muito forte da pessoa de Jesus e de como a autoridade dele se manifestava para as pessoas que estavam em volta dele. Jesus aparentemente era uma pessoa muito comum. Era uma pessoa comum como as outras. Um homem que sangrava, que sofria, que se alegrava, que comia, sentava à mesa com os amigos. Um cara que estava entre os seus. E aqui diante de Pilatos, mais do que nunca, ele se apresenta como alguém extremamente vulnerável. Nessa cena do Evangelho de João, ele já tinha sido capturado, pelos soldados romanos, já tinha sido traído por Judas, sido capturado lá no Getsemane,
A Bíblia diz que ele já tinha sofrido violência nesse momento aqui, e ele é levado à presença de Pilatos, ainda numa esperança de que ele pudesse ser tirado dessa condição de condenação, da cruz que viria em breve. Diante de Pilatos ele está aqui como alguém que apanhou muito, como alguém que está todo machucado, como alguém que sofreu. E ele está diante da autoridade máxima naquela região. Pilatos é a voz do Império Romano para todas aquelas pessoas que estão em Jerusalém assistindo a toda essa cena. E esse homem fraco, abatido, surrado, diante do homem mais poderoso do Império Romano, deixa claro para ele que a autoridade que ele tem vem de Deus. Jesus Cristo está colocando claramente para ele: a sua autoridade só está em você. Você só é quem você é porque o meu Pai permitiu. Essa cena é muito forte porque você tem um homem sofrendo, você tem um homem debilitado, dizendo para o homem mais poderoso que a autoridade dele só foi dada por permissão de Deus. As coisas parecem estar todas viradas aqui. Para os discípulos de Jesus, esse momento está indo de mal a pior. As coisas estão correndo ladeira abaixo. O mestre foi apanhado. E o caminho que ele está percorrendo agora é o caminho da morte. É o caminho da cruz. É o caminho dos xingamentos. É o caminho da humilhação. Não existe esperança no meio desse caminho. Mas dentro de Jesus, ele tem clareza de que a autoridade que está nas mãos de Pilatos só foi dada a ele pelo próprio Deus. E o texto que a gente lê em Salmos tem essa mensagem central: os maus não governarão para sempre a terra do povo de Deus. Por mais que nós estejamos no meio de uma situação difícil, a igreja do Senhor hoje, nos nossos dias, passa por uma situação muito difícil. A igreja do Senhor é vista por vários prismas, e quando a gente fala que é crente, as pessoas têm muitas impressões a nosso respeito. O momento que a gente vive hoje é de crise. E dificilmente a impressão das pessoas vai ser exatamente aquela que a gente quer que seja. Quando a gente fala que é cristão, algumas pessoas podem pensar que a gente tem uma postura de intolerância. Outras pessoas podem pensar que a gente tem uma postura de ser muito liberal. São várias coisas que podem passar pela cabeça das pessoas, porque de fato a igreja tem vivido um momento difícil. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, a nossa esperança está nesse texto: os maus não governarão para sempre a terra do povo de Deus. A situação que se apresenta difícil para nós, complicada, as situações pessoais que nos afligem, aqueles problemas que nos tocam. E quando a gente orou agora para o Esdras e para o Lucas, eu expus uma situação difícil que me toca agora. E eles expuseram também situações que não são fáceis. Mas quando a gente olha para o texto, a gente pode ter essa esperança de que os maus não governarão para sempre a terra do povo de Deus. As situações ruins pelas quais a gente tem passado hoje não estarão para sempre diante de nós, na nossa vida. Diante de situações grandes, a gente pode olhar para essas situações e dizer: a sua autoridade só está em você porque Deus permitiu. A força dos nossos problemas só está nos nossos problemas porque o Senhor permitiu que estivesse.
E Ele não permite que a gente seja tentado ou que nos sobrevenham situações que a gente não pode suportar. E essa mensagem é uma mensagem para mim primeiro, porque o meu coração ultimamente tem estado muito aflito, assim. E pensando em duvidar, pensando em tentar sistematizar as coisas que na verdade estão sob o domínio de Deus. Tentando racionalizar a vida como ela é. Às vezes a gente é tentado por essa situação, né? A gente fala, bom, as coisas vieram até aqui porque eu fiz isso lá ou porque eu fiz isso aqui. Para tentar ser um pouco mais claro, eu prestei um concurso, passei e fui reprovado no exame médico. E agora estou nessa situação de ter sido considerado inapto. E a tendência do meu coração é sempre essa de, bom, eu estou aqui porque eu fiz isso, porque aquilo aconteceu daquela maneira e, bom, estamos aqui. Mas a Fer falou comigo assim que eu dei a notícia para ela. Falou, Aba, até agora na nossa vida, Deus tem cuidado de todas as coisas. Deus tem cuidado da nossa vida e não é agora que Ele deixou de cuidar. Essa é a palavra para você. Os maus não governarão para sempre. A autoridade do seu problema só está nele porque Deus permitiu. Os maus definitivamente não governarão para sempre. Mas no Evangelho da Salvação, a autoridade precisou estar nas mãos más de governadores terrestres, para que o reino de Deus, superando a morte, nos desse a vida. Aquela situação em que Jesus estava diante de Pilatos foi necessária para que a gente estivesse aqui hoje. Aquela situação em que Jesus estava ali todo quebrado, diante do homem mais poderoso, aquilo foi necessário para que a gente hoje se reunisse como igreja aqui, para que a gente hoje alimentasse a nossa esperança no próprio Jesus Cristo. Porque um dia a humanidade se separou de Deus, porque um dia o pecado trouxe separação entre nós e o Senhor. E por causa dessa separação foi necessário que o nosso Senhor Jesus Cristo se fizesse homem, habitasse entre nós, cheio de graça, cheio de verdade, manifestasse a glória do Pai e morresse em favor de nós, para que a gente tivesse essa esperança no nosso coração, de que os maus não reinarão para sempre, de que os maus não governarão para sempre. Foi necessário que a autoridade estivesse nas mãos más de governadores poderosos, para que a gente tivesse paz e vida, para que a gente se achasse junto da rocha eterna, para que a gente pudesse se firmar na pedra angular que é Cristo, para que isso não dependesse de nós, para que isso não dependesse da nossa personalidade nobre, da nossa nobreza, da nossa força, mas que a gente estivesse ligado a Deus como o monte de Sião está ligado àquela terra, e para que a gente pudesse permanecer para sempre, e para que as nossas orações chegassem a Deus e atingissem a comunidade, e para que a gente pudesse se fortalecer como o povo dele. Amém? Os maus não governarão para sempre. A maldade do mundo não é para sempre. A sua luta, a sua dificuldade, a sua dor não é para sempre, porque um dia a autoridade esteve na mão dos maus e todo o nosso pecado, toda a nossa dívida recaiu sobre Jesus, para que a gente tivesse vida nele. Amém? Vamos orar, vamos ficar em pé. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus,
Nós queremos agradecer pela Tua palavra santa. Queremos agradecer porque o Senhor nos toca através dela, nos ensina e enche o nosso coração de esperança. Mesmo em momentos difíceis, o Senhor cuida de nós. O Senhor nos fortalece como o Senhor fortalece o Monte de Sião. O Senhor faz com que a gente permaneça em Ti, porque o Senhor é fiel e porque o Senhor permanece. Obrigado, Senhor, porque a Tua fidelidade não depende de nós, não depende da nossa inclinação de fazer o bem, mas depende da Sua própria inclinação de ser bom. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos toca e nos traz para perto de Ti e nos dá a esperança de que os maus não governarão para sempre. Obrigado pelo Teu Filho Jesus que se sacrificou no nosso lugar, entendendo a necessidade, Senhor, de sofrer e de morrer a morte de cruz, a morte humilhante, para que nós tivéssemos vida em Ti, Senhor. Muito obrigado por isso, Deus. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém.